Olá, estamos de volta com Conversa na Cozinha e hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial que é a Thaís Izobata. Ela é acadêmica de medicina, é de Minas Gerais, faz trabalhos sociais, inclusive está de férias e durante as férias está envolvida aqui com projetos sociais e montando palestras sobre alimentação infantil, né, Thaís? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite, Thaís. Eu que agradeço por você ter feito esse convite pra mim. Eu fiquei muito feliz quando a gente se encontrou no projeto, que a gente estava toda indignada com ver aquelas mães alimentando os filhos dela de forma tão errada, introduzindo alimentos muito precoce. E a gente vê que elas são preocupadas em trazer um bom alimento para os filhos, só que elas não sabem como fazer isso. Acho que elas ficam com medo das crianças estar passando fome. Pois é. E querem já colocar mais alimento com mais substância, como elas dizem. E assim, é uma preocupação que a gente até entende, né? Mas às vezes é falta de informação. Outras vezes não, até tem informação, mas é isso, não acredita que a criança só com leite materno vai estar alimentada, né? Mas a criança chora, não dorme à noite, você, meu filho tá passando fome. Pois é, e não, mamães, então vamos prestar atenção aqui, que eu vou fazer umas perguntas aqui pra Thaís, ela vai responder essas perguntas, e essas perguntas eu garanto que a dúvida minha aqui hoje pode ser a sua dúvida aí de casa. Pode esclarecer muita coisa para você que tem um bebê, que está começando, que vai introduzir alimentação agora para sua criança. Então, fica ligada. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: a partir de quando a criança deve comer? Então, Maria, até os 6 meses, o Ministério da Saúde recomenda que seja exclusivamente leite materno. Não precisa da água, não precisa da chazinho, nem nada. O leite da mãe é super completo, tem tudo que aquela criança vai precisar, todas as proteínas, toda a gordura necessária para essa criança e para pro desenvolvimento dela. Porque a criança tem um desenvolvimento neurológico, tudo muito rápido, né? E tudo que o leite da mãe oferece é mais que o suficiente para isso. E, Thaís, eu quero fazer uma outra pergunta para você, bem relacionado a isso, porque como a gente mesmo viu, né, aquele dia lá no projeto, existem mamães que introduzem outro tipo de alimentação para as crianças antes dos 6 meses. Então, o que acontece? Quais são as desvantagens, né, da mamãe oferecer o alimento sólido, no caso, outro tipo de alimento para a criança que não o leite antes de 6 meses de idade? Então, Mário, o que a gente vê que é mais comum é introduzir o leite de vaca, que coloca aquele tanto de farinhas, às vezes faz um mingau, fica aquela coisa bem grossa, né, que acha que dá uma sustância. Isso é um alimento muito pesado para a criança. Ela não consegue digerir ainda todos esses alimentos todas essas proteínas do leite, é mais pesado. E o que acontece? Ela vai dar uma constipação, porque não está absorvendo de forma correta, ela não tem preparação para absorver aquilo. Vai sobrecarregar o rim, por causa da proteína ser muito pesada. Ela tem que filtrar todo esse alimento que está recebendo, né? A criança ainda tá com os órgãos dela em formação, né? Tanto que, e também tem a questão de, antes dos 6 meses, a criança nem tem um sistema imunológico pronto. Tá vendo? Então, você vai dar um alimento que provavelmente pode estar contaminado. Por mais que a gente limpa direitinho, lava, sempre pode passar, né? Um micro-organismo que vai dar uma infecção, às vezes vai dar uma diarreia. Favorece que essa criança fique mais doentinha. E ao passo que o leite materno, ao contrário, ele já vem com fortalecer o sistema imunológico. Exatamente. Ele já vem com aquilo tudo que a criança precisa. Tem todos os anticorpos que a criança precisa. Pois é. Pra proteger, que são todos vindos da mãe. Tá. Agora, a gente tem uma outra fase, né? Que aí é quando a criança, então, que a gente precisa introduzir uma alimentação nessa criança, que é a partir dos 6 meses, né? Existe uma alimentação que a gente fala que é uma alimentação sólida, mas não é bem sólida, né? Mais pastosa, né? Que seria dos 6 até mais ou menos os 8 meses, é isso? Isso. E então, assim, nesse caso, que tipo de alimentação? Como é que a gente faz essa introdução dessa alimentação para essa criança? Então, Maria, é sempre
importante a gente preparar o alimento para lavar bem o alimento, vai introduzir tudo muito pastoso, bem amassadinho, com uma grande variedade, tudo bem colorido. Quanto mais colorido, melhor. E o interessante é que é uma coisa assim, a criança está começando a alimentar agora. Então você tem que dar cada coisa separada, sem misturar muito, para ela aprender o sabor de cada alimento. Ah, então, a gente conversou antes, né? E você me falou uma coisa que eu achei super importante, que é dar cada coisa no início, cada coisa separado, para você perceber não só o que agrada e o que não agrada o paladar da criança, mas também se ela tem algum tipo de intolerância, alergia, algum tipo de alimento, né? E aí depois se não fica difícil, se você dá tudo junto, como é que você percebe se alguma coisa fez mal? O que foi que fez mal? Né? Então eu achei isso bem interessante. Sempre importante não colocar sal, porque não tem conhecimento do sal ainda, né? Não tem essa necessidade de colocar sal no alimento da criança, não colocar muito óleo, não colocar condimentos. É bem natural mesmo, o mais natural possível. E sempre aproveitar esse momento para introduzir os vegetais, as frutas, os legumes, né? Principalmente tem que ser a base, sempre carnes também. E agora a gente vai falar do que precisa evitar, né? O que vocês, mamães, não devem de jeito nenhum oferecer para suas crianças, principalmente para os seus bebês, né, Thaís? Principalmente, a fase mais importante pra você desenvolver a criança tá aí. E a gente fica observando e vê, por incrível que pareça, tem mamães que dão para os seus filhotes pequenininhos, o bebezinho, que ainda não tem nem opção de escolher o que é bom, o que não é bom para ele. E aí a mamãe vai lá e dá salgadinho na boca dele. Aí pega, coloca na mamadeira um tanto assim daqueles achocolatados, cheios de açúcar em pó, e um tantinho assim de leite, chacoalha e taca na boca da criança. Tá envenenando a criança, né, Maria? Não tá? Eu já vi mamães molhando a chupeta da criança no copo de refrigerante. Maria, é um pecado fazer isso com a criança. Ela não tem nem discernimento do que ela tá recebendo, né? Não e o pode. açúcar é muito fácil, muito docinho, é palatável. Na realidade, né, a criança, ela já tem uma predisposição a gostar do açúcar, porque o leite materno, ele é adocicado. Então, porque ela consegue perceber melhor, né? Já é um sabor... As papilas gustativas dela percebem melhor o açúcar. Então, aí o que acontece? A mamãe vai lá e enche a mamadeira de açúcar, ou dá o doce para a criança. E o açúcar vicia, não vicia, doutor? Não pode. Vicia. É que o açúcar é mais fácil, ele é rápido de ser absorvido. Então o nosso organismo, ele entende assim, opa, esse aqui é mais fácil de eu conseguir, de eu armazenar, de conseguir energia, eu vou gastar menos energia para processar ele. E aí aquela sensação de prazer, né? Exatamente. E aí... Então você buscar mais açúcar. E aí isso vicia. E aí, gente, eu falo, a criança, ela não tem parâmetro de comparação. Então não fica, mamãe, com peninha dela, que ela vai sofrer se você não der aquela guloseima para ela. Ela não vai nem saber. Então espera, deixa ela crescer. Não vai dar aquela comida, aquele doce industrializado cheio de açúcar, conservante, corante, porque além de tudo não é só o açúcar, né? Não, tem muitos outros corantes, muitas outras substâncias que a gente nem sabe o que tá lá dentro, pra falar a verdade, né? Se você ler o rótulo, assim, o que é isso a aqui? quantidade de nomes que tem ali que você não sabe o que é, como da você onde dá isso pra vem, crianças, tipo, meu Deus. né? Então, gente, olha, vamos falar sério. Tudo que termina com anti, na verdade, é anti-saúde, é anti-vida. Então, ó, conservante, corante, aromatizante, tira da vida das crianças, entendeu? E não dá açúcar. Concorda comigo? Concordo. Não, antes dos 4 anos, principalmente. Você que vai formar o paladar da sua criança, do seu filho. Então, ele não tem necessidade de comer doces, açúcares. E não é querer agradar a criança. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que assim, tem mãe que pensa que tá fazendo o melhor pro filho fazendo isso. Que agradar, né, Maria? Que fala assim, não, pro meu filho eu dou o melhor.
Não falta nada. Na minha geladeira tá cheio de iogurte, tá? Daquele cheio de açúcar, cheio de corante. Não é o iogurte natural. Tudo industrializado. Tá? Porque o meu filho come a melhor marca de salgadinho. Tá? Ótimo. Você tá fazendo um bem pra ele enorme comprando esse salgadinho. Entendeu? Não falta nada. Aí fala assim: ah, mas o meu filho só come biscoito recheado. O que eu posso fazer? Não compra! Ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele vai no mercado e compra E sozinho. depois a criança engorda e acha que o culpado é a criança ainda, né? Não Maria? é? Bom, em resumo, dá pra melhorar? Dá. Com certeza. Mas se eu tivesse um filho, eu com certeza não daria para o meu filho, entendeu? Hashtag fica a dica. Thaís, muito obrigada. Por hoje é só. Se vocês quiserem falar comigo, é no @chefmariadias. Mandem as dúvidas, perguntas e sugestões aqui pro programa. Um beijo enorme. Até a próxima com mais alimentação saudável e qualidade de vida para você. Obrigada, Thaís. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Fico feliz pelo convite.